E aí ele começa a contar a parábola do filho pródigo. Aqui eu queria chegar. Esse homem tinha 2 filhos. E um dos seus filhos, veja aí na sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Versículo 11. E disse: um homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Presta atenção. Se você quiser, pode cortar, já está orado. Versículo 13. Aliás, olha só o que ele diz, final do versículo 12. Versículo 12 novamente. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, preste atenção. Eu disse para os irmãos lá no primeiro dia, que a parábola, para a gente entender ela, nós temos que analisar o contexto cultural. E eu já estou partindo para o final. Naquela época, irmãos, quando um filho fazia o que esse filho fez aqui, isso daqui é um absurdo naquela época. Porque quando o filho ele chega para o pai e diz assim: pai, naquela época, eu quero a minha parte, dá minha parte na herança, eu vou embora daqui. Isso daqui, irmãos, era uma humilhação para o pai. Porque o filho estava dizendo assim: pai, eu não quero mais viver com você. Pai, eu vou embora daqui dessa casa, dessa terra. E ele foi para uma terra longínqua, ele estava dizendo o quê? Eu vou cortar o vínculo com a minha família. Ele não estava apenas mudando de casa, não. Ele estava cortando o vínculo, ele estava indo embora. Ele estava dizendo que ele não queria mais estar no meio de sua família. Ele estava virando as costas para o pai. Irmão, o pai foi humilhado aqui, o pai foi desprezado. Eu quero que você se coloque no lugar desse pai. Porque o filho ele vai embora, ele vira as costas para o pai. E agora ele gasta tudo, desperdiça, vai parar na lama. Agora eu te pergunto, você como pai, como que você se sentiria? E agora quando esse filho volta, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Perceba, irmão, o filho, ele tinha consciência da gravidade do que ele fez. Porque ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se a seu pescoço e beijou. Agora veja a atitude do pai, versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vestindo-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Presta atenção, amados. Esse daqui é a grande lição dessa parábola. A grande lição para nós, irmãos, é que Deus ama os pecadores de uma maneira tão grande, que ainda que esse pecador, ainda que essa pessoa vire as costas para Deus, ele despreza Deus, ele despreza a palavra, ele vai embora. Mas no momento que ele se arrepender e voltar, o Pai sempre vai estar de braços abertos para receber. Isso daqui é uma lição que nós temos que aprender, porque demonstra a bondade e a misericórdia de Deus. É por isso que a igreja, irmãos, é um lugar não de pessoas perfeitas, mas a igreja ela tem que ser um lugar de arrependimento, aonde nós recebemos de braços abertos todos aqueles que Deus enviar, porque Jesus morreu para salvar os pecadores.
Daqui a pouco nós iremos participar da ceia do Senhor. E Jesus pagou esse preço por amor de mim e de você. E eu quero te dizer nessa noite que nós que estamos aqui, ou você que vai ouvir essa mensagem, presta atenção que eu já estou concluindo. Nessa noite nós temos que saber em que posição nós estamos. Será que nós estamos na posição dos pecadores? Ou será que nós estamos na posição dos filhos? O pecador é aquele que está longe de Deus. É aquele que está afastado da presença de Deus. O filho é aquele que está próximo do Pai. É aquele que está morando com o Pai. O pecador, a oportunidade que ele tem é de voltar para próximo do Pai. E talvez você está ouvindo essa palavra, e talvez você está se afastando do Pai. Talvez você está como aquela ovelha que se afastou. Talvez você não se afastou definitivamente, mas você está se afastando aos poucos. E Jesus está dizendo, vem para perto. Vem para perto, porque o Pai está de braços abertos para te receber. O Pai, Ele não olha para nossas fraquezas, para nossas falhas, mas Ele está de braços abertos. O único pré-requisito que o Pai exige é arrependimento. Porque Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O evangelho genuíno é o evangelho que prega sobre o pai que abraça o filho. Mas perceba que esse filho, ele se arrependeu. O único pré-requisito para que o Pai te receba é que você se arrependa diante dEle. E é por isso que quando nós vamos participar da ceia do Senhor, amados, o nosso coração tem que estar com um sentimento de arrependimento, de contrição, dizendo, Pai, eu não sou merecedor de tocar no seu corpo, mas perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados, e a partir de agora eu vou buscar fazer mais, eu vou buscar fazer melhor. Esse deve ser o nosso sentimento de arrependimento.